Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem: eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro, eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizado? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim, ninguém poderá dizer que fosses batizado em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não me consta ter batizado ninguém mais. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado mais um momento que você dedica da sua atenção. A todos, sem exceção, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, onde quer que esteja. Esse trecho que nós acabamos de ler é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, dos versos 10 ao 17. E Paulo, ao ser informado que estava havendo contendas, ou seja, brigas, discussões na casa de Cloé, uma comunidade que ele havia fundado, sobre brigas e discussões que estava tendo no local. Alguns de seus frequentadores brigavam sobre quem era. Podemos entender que eles estavam brigando sobre quem era o melhor apóstolo, a quem estavam seguindo. Uns se diziam seguidores de Paulo, ou de Apolo, de Cefas, que é Pedro, como ele também era acostumado a chamar. Aí Paulo lhe chamou a atenção sobre quem de fato fora crucificado para nos dar a vida eterna. Quem fora crucificado para dar a vida eterna a toda a humanidade? Foi Paulo? Foi Cefas? Foi Tiago? Foi Pedro? Foi João? Foi Judas? Não. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto ele estava dividido. Por que as pessoas estavam discutindo quem estavam seguindo? No meio dessas discussões, Cristo, que era o grande inspirador, estava sendo colocado em segundo, terceiro, quinto plano. Assim como acontece nos dias atuais, onde eu já vi muito isso. Eu sou da igreja tal, prefiro não citar nomes, eu sou da igreja tal, eu sou da não sei o que. Quem é o foco da discussão? A quem estão seguidos? A cruz representa quem? Por que que existe essas divisões? O fato de o cristianismo ter se ramificado, eu desconheço. Me falta conhecimento para entender o que foi, que aconteceu, que gerou essas ramificações dentro do cristianismo. O que sabemos pelo contexto que houve a Reforma Protestante, que foi um grupo que se revoltou contra as doutrinas da Igreja Católica e mudaram as direções, criando ramificações
Mas eu não estou aqui para discutir qual é o melhor caminho. Acho que cada um tem suas particularidades. Eu já expressei aqui várias vezes que sigo a fé católica, mas isso não significa que eu não gosto da doutrina evangélica ou protestante ou dos adventistas do sétimo dia. São todos bem-vindos aqui neste canal. Aqui eu não falo de uma determinada denominação, como sempre costumo falar aqui, que eu não falo de uma determinada placa de igreja, não levanto placas de igreja, não é porque eu já falei aqui que eu sigo a fé católica. Vocês podem ver aqui no canto a minha imagenzinha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Como sempre falo, aqui não há placas. Quem inspira esse canal é o nosso Senhor Jesus Cristo, e afinal de contas, é no nome de quem que oramos? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei lá no começo que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. Eu não disse o nome de Paulo, eu não disse o nome de Pedro, de João. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é nenhum dos apóstolos. Para começo aqui, logo no verso 10, o próprio Paulo diz: rogo-vos, irmãos, em nome de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é em nome dele. Embora também está no verso 14 ao 16, ele até teve a oportunidade de ter batizado Crispo com P. Não foi Cristo. Crispo e Gaio. E a família de Estéfanas, mas em nome de quem ele o fez? Em nome de nosso Senhor Jesus. Ele foi apenas, no verso 17, ele fala que não foi enviado para batizar, mas para pregar o Evangelho. Mesmo aquele sacerdote que batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foi enviado para batizar, foi para pregar o Evangelho. Quando João batizou Jesus também, era necessário naquele momento que Jesus tocasse as águas para que as águas pudessem tocar os filhos. Mas era necessário que houvesse o início, que aquele puro e santo tocasse as águas primeiro. Mas isso não significa que João foi erguido a um posto maior no céu. Ele só teve uma honra. Ele até mesmo se questionou, mas por que eu tenho que batizar o meu Senhor? Eu não vim aqui falar em meu nome, Fábio, mas eu sou inspirado. Eu vim aqui para pregar a palavra, vim falar sobre a palavra, sobre o ensinamento de nosso Senhor Jesus. Portanto, quando eu venho falar sobre a palavra, eu desejo que com essas palavras o nosso Senhor vos abençoe, vos dê sabedoria, vos dê graça, vos dê iluminações, vos abram as portas que precisam para poder passar para outros níveis na vida, né? Sair de uma situação melhor. Vim aqui anunciar que as pessoas precisam seguir mais a Cristo Jesus, mas que conforme foram criando essas ramificações, muitas vezes, infelizmente, o nosso Senhor foi ficando esquecido. As pessoas começam a brigar sobre quem é o melhor apóstolo, qual é a melhor igreja. Ah, não, eu não gosto da pedra angular, eu não gosto da... Tô falando
Estou criando nomes. Sei que existe isso bastante no meio evangélico. Não estou criticando, pelo amor de Deus, tá? Não, mas eu prefiro Nazareno, não sei das quantas. Só que, e aí? Vamos falar mais de Jesus? A quem vocês seguem afinal? Vocês estão falando de igrejas, mas por quê? Foi lá que você recebeu uma graça na sua vida? Foi lá que você conheceu Jesus? Eu espero que sim. Assim como eu frequento a Nossa Senhora Desatadora dos Nós aqui em Campinas, porque foi uma igreja onde eu me reconciliei com Jesus. Não foi porque gostei do nome. Não é porque a minha vida na época estava cheia de nós. E eu fui lá porque gostei do nome. E eu vou lá para que a Nossa Senhora, junto com Jesus, desate os nós da minha vida. Também. Mas eu fui lá porque eu buscava a reconciliação com Nosso Senhor. E foi lá onde eu, com a minha fé, fui buscar essa ajuda para resolver e desatar os nós da minha vida. E lá eu recebi muitas graças. Lá eu vi vários padres, não apenas um, vários padres, e que muitos dos quais eu nem sei o nome. São poucos os que eu me lembro o nome, porque são tantos padres que eu já vi lá. Mas o que eu acho interessante lá é que poucos diziam o próprio nome porque eles tinham a consciência de que não era o nome deles que estava em jogo ali. Não era o nome deles que tinha que ficar em voga. Eles estavam cumprindo o seu papel, que era pregar a palavra de Nosso Senhor. E não queriam se tornar, tinham a consciência que eles não deviam se tornar o centro das atenções. Assim como eu raramente falo meu nome, eu apenas falo quando eu anuncio o nome do canal, mas não sou eu quem digo, é Cristo que diz em mim, como eu sempre costumo orar, antes de iniciar os vídeos. Senhor, guia as minhas palavras, inspira as minhas palavras, para que eu possa vos ajudar a difundi-las, mas que a inspiração venha de vós. É isso que eu peço para Jesus nesse momento. Eu não quero fama, eu não quero seguidores. Nós temos que ser seguidores de Jesus. Foi Ele que se entregou por nós. Não foi eu, Fábio. Não foram nenhum dos apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago. Ninguém. Foi Jesus. Ele é a base, Ele é o princípio de tudo que devemos seguir. A igreja deve ser o local onde nós devemos buscar a graça do nosso Senhor. Deve ser um local abençoado pelo nosso Senhor, onde nós recebemos a palavra. Um sacerdote, seja ele um pastor evangélico, adventista, um padre, é um mensageiro da palavra do nosso Senhor. Eu gostaria de ter a participação aqui de sacerdotes, inclusive, para que me ensinem, para que eu possa aprender junto com vocês sobre a palavra, o papel de vocês. Se eu estiver errado, com toda humildade, por favor, me corrijam. Mas, inclusive eu que estou pregando leigamente aqui, não vim aqui falar em meu nome. Eu busco a inspiração que vem do alto para falar essas palavras. Leio, procuro ler, procuro não só em uma versão, mas em outras versões da Bíblia, para buscar o máximo conhecimento para trazer o melhor da palavra de nosso Senhor. Não estou aqui somente dando a minha opinião para vocês, falando, eu acho isso. Não estou dando opinião nenhuma.
eu estou interpretando a minha leitura da palavra, mas o meu foco aqui é ajudar vocês a estarem conscientes da palavra que o nosso Senhor nos dá, de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Eu não vim aqui abençoar ninguém, porque eu não tenho esse poder. Eu sou um leigo, sou uma pessoa normal, um crente, um católico. Portanto, eu não tenho esse poder. Mas Cristo me deu a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar aqui pregando essas palavras para ajudar a mais pessoas a tomarem conhecimento da palavra e assim ajudá-los a tomar a decisão de se converterem, de se quebrantarem, de colocar os seus joelhos no chão e se redimirem de seus pecados, pedirem perdão pelos seus pecados e buscarem o auxílio de nosso Senhor para buscar a liderança que vem do alto para as suas vidas. Aqueles que não conhecem uma liderança, que se sentem perdidos, Jesus é a liderança que você precisa. Eu vim aqui ajudar vocês a tomar conhecimento da palavra. Não busco seguidores. Vocês não têm que me seguir, vocês não têm que seguir o meu canal. O meu canal é apenas um instrumento, né? Eu tomo muito cuidado aqui para dizer a palavra sejam meus seguidores. Não, vocês não têm que ser meus seguidores, vocês têm que ser seguidores de Cristo. Eu peço a Jesus que Ele me inspire nessas palavras, que Ele me guie nas palavras, que Ele me aconselhe. Já teve várias vezes que eu me perdi, eu tive que parar o vídeo, ler de novo, porque eu senti que eu estava sem concentração, tive que buscar a concentração necessária para não desviar o foco. Não é fácil, porque não estamos falando sobre qualquer coisa, estamos falando sobre o que Jesus nos ensina, o que Deus nos ensina, a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre a nossa opinião. Então Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, chama atenção justamente quanto essas contendas que estavam tendo naquela época. E nos ajuda também, e pode nos ajudar a refletir a respeito das contendas que existem hoje por causa de religião. Pessoas que condenam as religiões. Esses dias eu vi um vídeo no Facebook mesmo, uma senhora que se desagradou de ver uma imagem de Nossa Senhora, uma senhora de certa idade, aparentemente evangélica. Gente, eu não estou, pelo amor de Deus, não estou criticando evangélicos, não estou criando aqui placas, pelo amor de Deus, não é esse o foco, tá? Não tenho nada contra, até porque eu sempre costumo dizer, são todos bem-vindos e somos todos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os católicos evangélicos, tá? Não estou criticando um evangélico, pelo amor de Deus. Aparentemente uma senhora evangélica se desagradou com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava no alto de uma mureta assim, e com cabo e vassoura tentou pegar aquela imagem para quebrar no chão. Um rapaz não permitiu que aquilo aconteça, teve uma certa discussão no meio da rua, uma coisa desagradável de ver. Quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando, quando há contendas por causa de uma diferença de crenças entre filhos de Deus, quem se agrada, quem se alegra com isso é Satanás. Quando um católico e um evangélico brigam, porque
é errado adorar imagens. Quem se alegra é Satanás. Nós católicos não adoramos imagens. Imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Isso aqui não é uma imagem. Isso aqui é um ícone. Isso aqui representa a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Isso é um ícone. É totalmente diferente. Isso não é um ídolo. Ídolo é você colocar uma imagem à frente de Jesus, como foi feito. Vocês veem isso no livro de Êxodos, né? Quando os hebreus foram libertados dos escravos, houveram contendas e muitos descontentes com o que aconteceu depois da libertação, depois que eles passaram pelo mar, o mar se fechou, eles adoraram a outros deuses, fizeram esculturas, ou seja, eles colocaram uma imagem no lugar de Deus. Isso é idolatria. Quando nós colocamos uma denominação, falamos com orgulho no peito que eu sou da igreja não sei das quantas, eu sou da Nossa Senhora. No meio católico também tudo isso, para os evangélicos não ficarem bravos comigo. Eu sou da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu sou da Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou da Nossa Senhora não sei das quantas. Eu sou... enfim. Qual que é a diferença? Nenhuma. A Mãe de Jesus é Maria, Nossa Senhora. É a mesma. O que esses nomes são basicamente tributos que foram dados a ela, mas é Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Foram tributos que foram dando a ela, mas é a mesma Maria, Nossa Senhora, é a mesma Maria, Mãe de Jesus. Então, quando uma pessoa fala com orgulho eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, isso é idolatria. Porque a pessoa raramente fala eu sou de Cristo. Eu costumo dizer, embora eu frequente a igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós, uma igreja católica aqui de Campinas, interior do estado de São Paulo, eu não sou da igreja. Eu sou um leigo. Eu apenas frequento, mas eu sigo a Jesus. Lá eu recebi graças de Nossa Senhora, de Jesus. Maria passou na minha frente inúmeras vezes em que eu a solicitei, que eu roguei a ela. Eu recebi graças, eu sigo a Jesus. Lá é um ponto de encontro. Mas eu também posso fazer um ponto de encontro aqui na minha casa. Eu também posso me encontrar com Cristo dentro da minha casa. Como temos que fazê-lo nessa época de quarentena, isolamento social que nós estamos enfrentando nesse momento por causa do coronavírus, as igrejas fechadas, mas isso não nos impede de seguirmos o nosso Senhor, de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Nós aqui mesmo, nesse chão do quarto, na casa de cada um, a gente pode colocar nossos joelhos e invocar o nosso Senhor e pedir auxílio dele. Nessas horas, não interessa qual a igreja que você frequenta, faça da sua casa uma igreja. E não importa se estamos em isolamento social, se estamos em quarentena, faça nesse momento da sua casa uma igreja. Antes do que frequentar uma igreja, faça da sua casa uma igreja. Porque Deus não quer que nós sejamos apenas frequentadores de igreja. Deus quer que o nosso coração seja a igreja. Deus quer que a nossa casa também seja a igreja. Já vi muita gente falando, toma cuidado com esse negócio de que você é a sua própria igreja. Sim, eu tenho consciência disso. Mas pelo contexto, nossa situação atual,
Não precisamos necessariamente somente dentro de uma igreja para nos encontrar com Cristo. Nós devemos ser seguidores de Cristo a todo momento, a todo instante, fora ou dentro. Mesmo dentro de nossas casas, trancados, isolados. Que nessa época a gente possa se unir, esquecer as suas crenças, as denominações que vocês têm, e que nós possamos nos unir por Cristo Senhor nosso, para que nós possamos orar juntos, para o bem de nossa nação, de nosso mundo, que precisa muito da ajuda de nosso Senhor. Tentando dar um gancho. Cristo nos chama sempre à união. Quem faz a separação é Satanás. Devemos ter cuidado para que essas divisões de igrejas não nos separem. Devemos ter cuidado para que isso não aconteça, para que essas contendas entre nós não aconteçam. Devemos estar unidos em nome de nosso Senhor Jesus. Eu espero estar ajudando vocês a fazerem boas reflexões a respeito dessa palavra, de tudo isso que essa palavra quer nos ensinar, de tudo aquilo que Paulo nos ensinou através dela, que não importa as suas denominações, que vocês busquem sempre o nosso Senhor Cristo Jesus, porque Ele é um só. Ele morreu por todos nós, sem fazer distinção nenhuma da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, da sua do seu local de origem, do seu país, da língua que você fala. Se você é católico, se você é evangélico, se você é presbiteriano, se você é adventista do sétimo dia, se você é até testemunha de Jeová, se você não importa. O que importa é que nós sejamos unidos por Cristo Senhor nosso, porque Ele nos chama à união e Ele se entregou a nós sem fazer distinção de nada. Nos aceita como somos, mesmo sendo tão pecadores. Ele nos ama a todos nós e nos chama a estarmos unidos. Então que esqueçamos as nossas diferenças, as nossas crenças, e nós possamos olhar uns para os outros e nos amarmos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai Celestial, obrigado por esse grandioso, valioso ensinamento. Obrigado porque nos inspira, Senhor, a estarmos unidos. Que o Teu amor por nós seja maior de qualquer placa de igreja, qualquer denominação religiosa que nós sigamos. Que as nossas igrejas sejam apenas um instrumento de graça, apenas um local onde nós recebemos as Tuas palavras. Inspira os nossos sacerdotes, Senhor, a nos unirem em Teu nome, Senhor, por uma boa causa que é o Teu nome, pois Tu és um só e deu a Sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna, Senhor, sem fazer distinção de nós. Obrigado pelo Teu amor grandioso para conosco. Seu amor é maior que tudo isso. Então, Senhor, não permitais que essas diferenças nos afastem de Ti. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus os abençoe a todos, sem fazer distinção nenhuma, porque sempre digo isso.
Deus nos amou sem fazer distinção nenhuma, independente da sua denominação de igreja. Deus ama a todos e nos chama à união. E juntos podemos ser um só. E Deus os abençoe. Graça e paz na sua vida, na sua casa, na sua família. E nós possamos nos amar, independente da nossa religião, mas que o foco da nossa fé seja sempre o nosso Senhor Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço. Deus os abençoe.